A década de 1980 foi um período que, hoje em dia, a cultura nerd, de um modo geral, costuma lembrar com muita reverência e muita nostalgia. Não é à toa a quantidade de obras e propriedades intelectuais dos últimos anos que ou trazem de volta a estética retrô da década de 80, como Stranger Things e por aí vai, ou então todos os revivals de franquias antigas que estavam paradas há muito tempo. Indiana Jones, Exterminador do Futuro, o próprio Robocop, Rambo e por aí vai. Uma das propriedades intelectuais mais cultuadas e mais queridas e mais lembradas com nostalgia pelo público da década de 80 é, sem dúvida, os Caça-Fantasmas, que agora a gente vai ter que se acostumar a chamar só de Ghostbusters, porque aqui no Brasil extinguiram Caça-Fantasmas. É uma franquia que, embora tenha consistido apenas em 2 filmes lá na década de 80, ela gerou tantos produtos marginais, séries animadas, videogames, vários brinquedos e etc. E ela tinha toda uma iconografia ao seu redor, seja o carro, o Ecto-1, que é icônico, a música do Ray Parker Jr., que também é icônica, as vestimentas dos personagens, os fantasmas, o Geleia, enfim. É um filme que conseguiu criar uma iconografia muito própria que acabou reverberando ao longo das décadas, a ponto de que mesmo só tendo 2 filmes do Caça-Fantasmas originalmente, até hoje os Caça-Fantasmas as pessoas conhecem, lembram da música, conseguem identificar referências quando vem algum filme por aí. E eram 2 filmes simpáticos. Eles foram dirigidos pelo Ivan Reitman, que é um diretor de comédia bastante eficaz no que ele se propõe a fazer. Ele dirigiu aquele Irmãos Gêmeos com o Schwarzenegger e o Danny DeVito, ele dirigiu Tira no Jardim de Infância, ele dirigiu alguns filmes que não são tão bons, como por exemplo o Júnior, também com o Schwarzenegger, mas ele era um diretor que entendia do gênero comédia, ele sabia fazer o negócio direito. Eu gosto do primeiro Caça-Fantasmas, o segundo filme eu gosto um pouco menos, mas também não é um filme ruim, ele é um filme ok, passa ali na média. Em 2016 teve um reboot, que foi bastante polêmico, teve a Melissa McCarthy, a Kate McKinnon, enfim, e foi um filme que na época eu nem achei ruim, pra falar a verdade. Eu acho até um filme divertidinho, simpático, não tenho problemas com ele, mas a galera, a comunidade nerd de um modo geral ficou tão revoltada, mas tão revoltada, mas tão revoltada, que o resultado é aqui. 5 anos depois, estamos novamente falando sobre Caça-Fantasmas, mais um reboot de Caça-Fantasmas. Na verdade não é bem um reboot, na verdade o que esse filme novo faz é desconsiderar as Caça-Fantasmas de 2016 e continuar a história como se fosse um terceiro filme lá daquela franquia original lá do Ivan Reitman, embora esse novo filme ele não mencione os Caça-Fantasmas 2, pelo menos não que eu tenha percebido, nada muito escancarado. Esse novo Caça-Fantasmas, né, Ghostbusters mais além, ele desde a sua concepção, desde a sua essência, ele se propõe a ser uma grande homenagem não só aos filmes anteriores, mas à cultura da década de 80 de um modo geral. E se por um lado isso pode gerar um sentimento de nostalgia que talvez seja bem-vindo para o público que viveu aquela década de 80, por um outro lado, eu acho que esse filme ele tem um grande problema, que é ser reverente mais à época do que a franquia em si, do que a essência da franquia em si. O filme é dirigido pelo Jason Reitman, que também é outro diretor muito bacana, embora ele tenha uma pegada diferente do pai dele, que é o Ivan Reitman. Ele dirigiu Juno, ele dirigiu Obrigado por Fumar, dirigiu Tully com a Charlize Theron. Ele é um diretor competente de modo geral, mas ele não é um diretor que costuma se aventurar muito em filmes para família, e nesse filme aqui é uma rara exceção em que ele se aventura nesse ramo. O problema desse filme é que, como eu falei, ele é um filme nostálgico, mas a nostalgia que esse filme novo aspira é uma nostalgia muito mais solene do que eu acredito que a franquia Caça-Fantasmas se propunha a ser. Porque Caça-Fantasmas, desde o original lá de 84, era uma franquia abertamente concentrada no humor mais debochado, mais irônico, mais sarcástico. Ela não é uma franquia que propõe um envolvimento muito grande com os personagens do ponto de vista emocional. Você gosta muito dos personagens, mas não são filmes que levam o espectador a torcer pelo sucesso amoroso dos personagens, ou que leva o espectador a compadecer de alguma tragédia pessoal, nada disso. O sentimento que ele tem por aqueles personagens é um sentimento mais escapista, mais irreverente, enquanto que esse filme, ele já é um filme que olha o passado com olhos mais bucólicos, vamos dizer assim. Inclusive, o filme se passa numa grande plantação, numa grande fazenda, então o bucolismo das imagens é ainda mais escancarado nesse sentido. É um filme que olha o passado de maneira muito romântica. Só que o passado que o filme olha, ele é um passado que, pra mim, ele tá muito mais próximo de Stranger Things do que de Caça-Fantasmas. E aí a gente pode discutir, o filme desvirtuou a franquia? Independente da resposta ser sim ou não, eu não acho que isso daí seja o parâmetro para dizer se esse filme é bom ou ruim. O que eu acho é que o filme, ele aspira a muitas abordagens que, juntas, basicamente fazem o filme carecer de personalidade de um modo geral. Então, em um momento o filme vai ser
uma nostalgia mais bucólica, mais sentimental à la Stranger Things, como se a gente estivesse olhando para o passado com olhos de criança, a época que a gente era infância, sendo que Caça-Fantasmas nunca foi uma franquia muito sentimental. E, de um outro ponto de vista, o filme também tenta flertar um pouquinho com aquele humor mais debochado dos outros filmes, só que acaba que as duas abordagens acabam se prejudicando, uma acaba anulando a outra em maior ou menor grau. Principalmente no finalzinho do filme, quando acontece um certo negócio que remete de maneira mais direta ao humor dos outros filmes, à abordagem dos outros filmes, acaba soando deslocado de todo o resto do filme, justamente porque o humor daquela cena e dos outros filmes não tem nada a ver com essa abordagem mais Stranger Things desse novo filme. Se Caça-Fantasmas era uma franquia que lidava com um senso de humor muito sutil, que era jogado muito naquele negócio do nós estamos rindo de você mesmo que você não esteja percebendo, esse novo filme parece que não percebe isso. O filme tem outros problemas, em particular o ritmo do filme é muito irregular, o filme parece que prepara demais a sua premissa, ele constrói demais os preparativos e quando chega o momento do filme finalmente começar a contar a sua história, ele já passou da metade. Até chegar lá, o filme parece não fazer a menor ideia de onde que ele quer chegar, para onde que ele tá indo. Ele prepara demais o cenário para uma história que começa a se desenvolver tarde demais e o filme só começa a empolgar de fato tarde demais. Aliás, o filme ele melhora significativamente no seu ato final, que é quando ele assume de maneira mais escancarada a sua atmosfera de homenagem aos filmes anteriores. Ele realmente se dedica a homenagear os filmes antigos, os atores antigos, que é muito importante, é até bem emocionante até. E os melhores momentos do filme pra mim são justamente aqueles que pegam conceitos do original e remoldam de uma maneira mais nova, como por exemplo, o monstro do Marshmallow, que aqui nesse filme ressurge de uma maneira diferente, numa forma diferente. São momentos mais divertidos, são momentos em que o filme brinca com o senso de humor, que flerta com o perverso, ao mesmo tempo com o fofo, me lembrou um pouquinho até o John Dante nesse sentido, mas até chegar lá ele é um filme bastante irregular em relação a ritmo, ele parece ser muito mais longo do que é, embora ele tenha 2 horas e pouquinho, tem um personagem lá que é o menininho, que tem um podcast que... Meu Deus do céu, que personagem chato. Mas enfim, é um filme que tem seus momentos simpáticos, ele não é um filme ruim, mas também não é um filme tão bom assim, pra mim ele é um filme bem... Ok. É isso, agora eu quero saber de você, o que você achou desse novo Ghostbusters Mais Além. Diga aqui nos comentários o que você achou do filme, o que você achou desse vídeo. Curte o vídeo se você gostou, compartilhe para os seus amigos, se inscreva no canal. E é isso. Um grande abraço e até a próxima.